Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos, com a paz do Senhor. Quero ler um texto que encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 6, que diz: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O tema que dou para esta reflexão é o caminho da formiga. A palavra do Senhor sempre está cheia de bons conselhos sobre qualquer área de nossa vida terrena, pois aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2, verso 11. Aqui estamos apenas passando uma chuva, até que o Senhor Jesus nos leve para as mansões celestiais, assim como Ele nos prometeu. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. Aguardamos ansiosamente o cumprimento desta bendita promessa. Mas até que esse bendito dia chegue, quando seremos arrebatados, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,17, muitas coisas ainda teremos que aprender em se tratando da nossa vida cristã como pessoas eleitas. A própria natureza foi criada por Deus, a qual tem muito a nos ensinar. Quando o texto diz, observe a formiga, significa que esse diminuto inseto tem muito a nos ensinar. No entanto, você pergunta, o que uma formiga tem para me ensinar? Eu é que sou inteligente e não ela? Pergunto, será mesmo? Bem, a primeira coisa é que você precisa ser humilde de espírito. Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espírito. Mateus 5, verso 3. Isso significa que você precisa esvaziar-se de seu eu. Aprenda a ser humilde. Recomponha-se. Observe a formiga. Talvez o seu problema seja porque você não está levando em conta esse mandamento tão simples. Observe a formiga. Se você procurar observar qualquer formiga em seu quintal, encontrará uma porção delas e verá que nenhuma delas vai estar de patas para cima, ociosas ou em reunião. Não. No entanto, verá que todas elas estarão se deslocando, carregando seu alimento ou a busca de provisão para o dia a dia. Elas são extremamente organizadas. Elas são perfeitamente preocupadas com o seu alimento. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Provérbios 30, 25. Isso é que chamo de prudência. Pois bem, na continuação do texto vemos, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ora, normalmente a formiga carrega sobre o seu dorso alguns pedaços de folha ou até mesmo folhas inteiras. Aliás, dizem que a formiga é o único ser vivo que suporta carregar 10 vezes o peso de seu próprio corpo. O Criador a fez assim. Porém, é muito frequente vermos as formigas em nossas mesas, às vezes comendo da nossa própria comida. Se você chegar à sua casa com um bolo desse com bastante açúcar e se deixá-lo descoberto, pronto. A festa delas está pronta. E lá se vai o seu bolo. Ou seja, a formiga sente de longe o gosto de comida boa e fará de tudo para conseguir usufruir-se dela. O mesmo deveria acontecer com cada crente em Cristo. O Senhor tem muita comida boa para o seu povo. Temos uma forte comida espiritual. Jesus disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. João 4,32. Daí você pergunta, que comida é esta? Existe algum segredo sobre esta comida? Ou posso apoderar-me dela? Claro! Deus quer te dar dessa comida especial, Cristo. Respondendo a essas indagações acima, o próprio Jesus nos revelou algo que não é segredo. Afinal, Ele veio, pois vinha ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. João 18,37. Esta é a comida revelada pelo Senhor Jesus Cristo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. Mas fazer a vontade de Deus não é fácil. Exige sacrifício, disposição, abnegação e até mesmo certo altruísmo de nossa parte. Observe a formiga preguiçoso. Sabe, há certas pessoas que são lentas em procurar a comida espiritual que o Senhor nos deu. Há uns preguiçosos mesmo. Contudo, o Senhor nos deu as Escrituras, que é o alimento para a nossa alma. Então, carregue ela como o seu próprio alimento. O grande problema da humanidade, incluindo certos cristãos, é que esses perderam o apetite espiritual. Perderam o desejo de querer aprender os ricos e preciosos ensinos da Bíblia.
Creio que também é por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, verso 30. O apóstolo Pedro percebeu essa necessidade entre os primeiros cristãos. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite irracional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2, verso 2. Quero dizer aos meus irmãos que comecem hoje mesmo a desejar o leite racional, que é a palavra de Deus. Quanto mais a lemos com o desejo de aprender, mais você estará preparado para enfrentar este mundo hostil, inimigo de Deus. Ora, se as formigas têm tempo para saírem por aí em seus caminhos à cata de comida para elas, por que não aproveitamos o nosso tempo para alimentar o nosso espírito? Você tem se alimentado da palavra? Você tem prazer em estudar o livro santo? Que valor você tem dado aos ricos ensinos da Bíblia? Você tem falado para alguém acerca desse livro? Ultimamente adquiri a coletânea Cristianismo Autêntico, da autoria de Dr. Martin Lloyd-Jones. Trata-se de seus sermões sobre Atos dos Apóstolos. Essa coletânea é formada por 6 livros. Oh, quanto tenho aprendido lendo esses livros! Aprecio tanto a sua exposição da palavra que, na medida em que estou lendo, estou também gravando e colocando áudio em meu canal. Está à disposição dos irmãos. Ouça, leia e compartilhe com os outros os ricos ensinos da Bíblia. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Assim, o termo preguiçoso não se aplicará a você. Um forte abraço a todos.